Hi guys, aqui é a Thay, do canal Storytime, e eu tô aqui no vídeo de hoje pra falar do início do ano letivo deste ano, que é de 2025. Talvez você pode estar assistindo esse vídeo em outro ano, mas não tem problema, porque eu acho que todos os anos a gente vai passar por coisas que são muito parecidas no início do ano letivo, que tanto alunos quanto professores e funcionários das escolas vão sentir isso, sabe? Mas a gente tem uma novidade esse ano, que é a lei do sem celular, que eu vou comentar aqui. Gente, a gente voltou com essa lei, a gente já tava um pouco assim especulando como que ia ser e tudo mais. A gente ainda está especulando como é que vai ser o ano, né? E diversas pessoas me perguntando, né? Você acha que isso vai dar certo? O que será que vai acontecer? E a gente não tem certeza, assim, de tudo, né? A gente tá em progresso ainda, a gente tá vendo isso se desenrolando, mas o fato é que nós começamos o ano letivo e não sei se estávamos preparados para começar, mas nós temos que começar. Então esse vídeo, vou falar um pouquinho disso aqui. A primeira coisa, assim, gente, para poder pontuar, sabe, é que eu, como professora e coordenadora de escolas, o meu público é mais, assim, um público de adolescente. Então, assim, lógico que qualquer outro público pode se identificar, tá? Mas só dizendo, assim, onde eu tô mais ou menos inserida, que é onde eu tenho uma percepção maior, são escolas públicas e são escolas que elas possuem o ensino médio integrado ao ensino técnico. Então, eu não tô no dia a dia ali de uma PEI, de uma escola particular, do ensino fundamental 1 ou 2, sabe? Então, assim, pode ser que a lente que eu tenha seja um pouquinho diferente de outras lentes, de outros colégios e tudo mais. Então, esse é onde eu tenho mais propriedade pra falar. Então, só pra contextualizar vocês também, e o fato de que não é só o ensino público, é um ensino com curso técnico. E, gente, a primeira coisa, assim, pra falar, né, essa lei de número 15.100 de 2025, que é essa questão da proibição do celular. E eu vi diversos memes, gente, eu ri muito, é aquele lá, né, do ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Então, assim, durante as férias, já tinha muito meme rolando, mas agora que voltou, é muito choro de um monte de aluno, de um monte de coisa. Então, assim, eu já fiz inclusive um vídeo comentando um pouco mais sobre o que eu achava dessa lei aqui, tá? E assim, gente, essa questão de proibir o uso de celular no ambiente escolar. Então, assim, não pode usar, os alunos não podem utilizar o celular, nem mesmo durante o intervalo. E aí uma coisa que tá acontecendo, né? Porque diversas escolas, elas estão falando que os funcionários também não podem usar o celular no ambiente. Só pra pontuar uma coisa aqui, tá? Essa lei, ela é para o estudante, tá? É pra esse jovem que tá estudando pra se formar. Ela não é uma lei para os funcionários da escola, o que inclui professores, coordenação, o pessoal da limpeza, da cantina. É óbvio que a gente sabe que a gente está num ambiente de trabalho e a gente precisa ter um bom senso com a utilização do aparelho, isso em qualquer trabalho que a gente tenha, né, na vida. Mas a proibição é para o estudante e não para o funcionário. Só que o que acontece, diversas instituições estão pedindo, né, para que os funcionários guardem os celulares também para servir de exemplo. O que é uma coisa, assim, que eu super entendo, sabe? Até porque, infelizmente, muitos dos alunos e dos pais deles também, isso é uma coisa que nós do corpo, né, de quem tá trabalhando, o corpo docente, né, de quem tá trabalhando na escola, a gente já tava imaginando isso. Porque o aluno, ele não tem muito uma percepção da diferença dele, por exemplo, para um professor, né? Muitas vezes ele se coloca meio que como se fosse um pé de igualdade. Tanto que, por exemplo, se você cobra o aluno, você não pode chegar atrasado, você tem que chegar no horário. A primeira coisa que ele fala, mas tem o professor tal que chegou atrasado também. Por que que ele pode chegar atrasado e eu não? E você fica assim, porque ele é um funcionário dessa instituição, você é um aluno, você tem a sua legislação e regulamentação, o professor tem a dele. Se o professor chegar atrasado, ele provavelmente ele tá sujeito, provavelmente não, ele está sujeito a desconto de salário, a perder o dia de trabalho, a receber a advertência, seja oral, seja por escrito. Isso pode afetar a pontuação do professor. Só que fora o desconto também na folha de pagamento. Só que esse é o tipo de coisa
que a escola não vai chegar no aluno e falar, sabe? Sabe o professor fulano que chegou tantos minutos atrasado tal dia, tal dia, tal dia? Não se preocupem, alunos, a gente tá tomando as providências. Não, né, gente? Até porque, assim, a escola, ela é uma empresa pública, no caso do que eu tô falando, né, da área de educação, mas entendam que são tratativas diferentes. O RH não tem que dar satisfação pro aluno ou pro pai dele do que tá acontecendo com os funcionários ali. É uma outra questão, né? E então, às vezes, se coloca nesse pé de igualdade, sabe? Tem muita coisa que o aluno, às vezes, nem sabe. E ninguém vai comentar com esse aluno, porque não cabe a ele saber. Mas e por que vai cobrar o aluno? Porque, na verdade, esse é o trabalho, né? A gente tá ali pra cobrar. Então, isso é só um exemplo, tá, gente? Pra vocês terem um pouco, assim, de noção dessa dinâmica. Então, a gente já tava imaginando isso. Porque o aluno, ele vai olhar pro professor e vai falar, mas por que eu não posso usar o celular e o professor, ele pode? Então, por conta disso, muitas escolas estão pedindo para os professores não utilizarem os celulares na frente dos alunos, né, ou evitar, para que a gente não tenha esse tipo de discurso. A gente vai ter de qualquer forma, mas que a gente consiga diminuir. E, sinceramente, gente, na verdade, eu acho um alívio, porque, obviamente, o aluno, ele também não vai ter essa dimensão, sabe, de que, tipo, os funcionários da escola, a maior parte do tempo que eles passam no celular, eles não estão jogando ou nas redes sociais, num lazer ou numa distração. A maior parte, eles estão trabalhando. E eu falo isso, gente, porque assim, o tempo todo o meu celular, quando eu tô nesse momento de trabalho, ele tá tocando, é um professor falando alguma coisa, é um coordenador, sei lá, sabe? É muito dinâmico uma escola, então a gente tá o tempo todo trocando mensagens. Óbvio que tem aqueles momentos, sim, que a gente pega, mexe um pouquinho e tudo mais, mas tipo, gente, sei lá, eu vou falar, mais uma vez, como eu falei, né? Eu tô falando de uma escola técnica. É muito difícil um professor passar 2 horas que seja sentado ali mexendo no celular, sabe? Eu vejo que tem alunos que falam, mas tem professor que só fica a aula toda mexendo no celular. Mais uma vez eu volto pra dizer do ambiente que eu estou inserida. Já trabalhei em diversas escolas técnicas e essa não é a realidade, gente. Você vai ver o professor dando aula mesmo, tanto que é um motivo de reclamação dos alunos, porque eles estudam muito, sabe? O professor tá sempre passando matéria, passando trabalho, então assim, na maior parte das vezes, gente, o professor, ele não vai estar lá sentado 2 horas sem fazer nada e sem ensinar nada, sem passar nenhuma atividade pro aluno, sabe? Então, mais uma vez, essa comparação aí. E aí eu vi, né, que tem um professor super popular entre aí os alunos, né, que tá reivindicando que suspenda essa lei ou que flexibilize, não sei o que, não sei o que lá. E a última vez que eu tinha visto, assim, eu não tô acompanhando muito perto, tá, gente? Talvez eu esteja até falando alguma informação que pode ser incorreta, mas eu vi lá que tinha alcançado mais de 2 milhões de assinaturas pra revogar a lei, e sei lá mais o que, não sei o que, não sei o que lá, e todo mundo tratando esse professor como se ele fosse, sabe, tipo, o herói. E eu fico assim, tipo, gente, e onde é que tava esse professor pra também fazer abaixo-assinado e mobilizar a população quando veio o novo ensino médio? Quando tirou diversas disciplinas que são extremamente importantes para o ensino-aprendizado, para reivindicar melhores condições de trabalho para os professores, para reivindicar melhor estrutura da escola para esses alunos, sabe? Tipo, parece aquele... Ai, gente, longe de mim querer criticar, mas não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, o professor PDF, sabe? Que ele é o amigão e é o legalzão com os alunos. E o adolescente ama isso, porque ele se sente tão compreendido por aquele adulto que entende as dores dele e passa a mão na cabeça e fala, isso mesmo, você tem que reivindicar seus direitos e não sei o que, não sei o que lá, e nananana. Quer dizer, gente, a gente vai construir uma certa amizade com os alunos quando a gente trabalha na escola, eu acho que isso é um pouco inevitável. Mas é isso, sabe, aquele professor PDF... dá um alerta, assim, uma red flag, porque ele parece que não impõe muito um limite, sabe? E precisa existir um limite entre essa amizade, esse companheirismo. E você vê que, tipo, é um professor que parece que não... Ele não tá junto com os pares, sabe? Assim, ele só está junto com os adolescentes. Ele vai falar o que o adolescente quer ouvir, independente do que seja, sabe? Então eu fiquei um pouco com isso na cabeça, sabe? Tipo, isso mesmo, pra assinar, pra poder usar o celular na sala de aula, todo mundo tá assinando, né? Mas pra reclamar e fazer abaixo-assinado pra outras coisas, aí, tipo, um monte de gente fica quieto, né? Não tô dizendo que não se manifestem, mas eu vejo muitos estudantes que são ativistas e estão lutando e tudo mais, e às vezes eu sinto que eles estão até um pouco sozinhos, porque você vê a maior parte dos alunos, gente, é isso, a preocupação deles, às vezes me dá a impressão de que não é exatamente estudar, é poder chegar na escola, ver os amigos, mexer no celular e jogar o Uno.
Então, eu começo falando tudo isso, tá? E se você quiser discordar do que eu estou falando, discorde aí da sua casa. E a gente também volta numa situação assim que tá bem complexa e bem complicada. Eu falando aqui de São Paulo, tá, gente? Porque tá muito calor, muito calor. E muitas das salas de aulas não tem ar-condicionado. A gente tá ali com os ventiladores e morrendo assim de medo deles pararem de funcionar. Tem sala que tem bastante ventilador, tem sala que nenhum funciona, sabe? Então, assim, tipo, a gente volta com muito calor, ao mesmo tempo que está chovendo muito. Então você tá numa realidade assim que ao mesmo tempo que tá muito quente, tá chovendo e a galera se alagando e chega atrasado e às vezes vai sair da escola, não sabe nem como vai voltar para casa. Tanto alunos quanto professores passando por isso, tá? Eu, por exemplo, eu ainda não tenho carro, eu uso transporte público, então eu sei muito bem o que muitos dos estudantes estão passando na pele, né? Não só os estudantes, os trabalhadores também. E a gente, quando a gente fala, né, mudanças climáticas, que tem gente que fala, isso não afeta, isso não dá em nada. Gente, a gente tá sentindo isso todos os dias aqui em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Então, assim, tá muito complicada essa questão do tempo, tanto nesse trajeto de ida e volta, né, de casa pra escola, quanto da permanência ali naquele ambiente, porque o que a gente tá vendo é um monte de aluno passando mal também por causa disso. Uma outra coisa, gente, assim, da volta às aulas, né, que a gente tem geralmente as semanas de integração, de adaptação, então são semanas, assim, mais tranquilas, e eu confesso que eu tava até conversando com a minha psicóloga, né, porque eu não tava pronta, gente, pra voltar, assim, das minhas férias, sabe? Eu acho que ninguém tá pronto pra isso. E ela falou, não, calma, você não tem que chegar em fevereiro com aquele ritmo acelerado e tudo mais, não sei o quê. Vamos aos poucos, né, também não precisa, não é não fazer nada. Mas não é também, sabe, naquele ritmo insano. Então isso é uma adaptação, a gente fala tanto da adaptação para os alunos, mas não é só para os alunos. É para os pais também, que às vezes na rotina de férias tem uma rotina diferente, volta às aulas, vai ter que mudar de novo a rotina para contemplar isso, tem horários e tudo mais. Para os professores também, né, a gente entender que a gente tá retomando. Então, gente, pra vocês terem noção, eu tinha esquecido isso, esquecido entre aspas, né, mas agora sentindo de novo, eu tomei café da manhã das minhas férias muito bem e muito tranquilamente, e agora que voltou assim, eu tô, sabe, tipo, sem conseguir tomar café da manhã direito. Eu antes, sabe, sair daquele estágio em que você tomava o seu café da manhã em 20, 30 minutos e de repente você tá ali engolindo, então a gente já voltou com isso. Eu voltei com dor nas costas. Eu comecei a sentir uma dor nas costas. Eu fiquei, nossa, gente, por que minhas costas estão doendo tanto? Por causa da mochila que fica ali nas costas, né? No meu caso, eu ainda uso mochila, tá, gente? Então, assim, e é o que muitos alunos também sentem, né? Eu conversei com alguns alunos e eles falaram, nossa, eu tô sentindo dor nas costas. Eu falei, deve ser a mochila, porque a gente passa tanto tempo sem a mochila nas costas e o corpo vai sentindo isso também, né? Até a gente pegar o ritmo de novo, vai levar um tempo. E aí uma coisa também, eu não lembro se quando eu era aluna eu sentia isso, mas eu como professora eu sinto muito. Nas primeiras semanas dessa volta às aulas, depois de umas longas férias merecidas, eu sinto muita dor de cabeça quando eu saio da escola, porque são muitas vozes, assim, e eu sei que vai levar um tempinho, a gente volta a se acostumar, mas esse início, sabe, esse choque, são muitas vozes, são centenas de alunos, são muitos funcionários, aquele zumbido de fundo que não para. Então eu tô saindo quase todos os dias da escola com dor de cabeça, e além da dor de cabeça, minha voz tá doendo muito, gente, porque assim, quando você tá dando aula, você tá, ainda mais o dia inteiro, né? Você tá falando durante muito tempo. Mesmo que a gente acabou de voltar, mas você tá ali apresentando a disciplina, você tá se apresentando, tá começando a falar algumas coisas. Enfim, então você tá falando e usando muito a sua voz. Então, eu sinto muito isso, eu sinto uma rouquidão, assim que fala. Eu chego em casa e eu só quero tomar água e não quero abrir a boca, sabe, assim? Então, por exemplo, agora eu tô gravando, é um fim de semana e tudo mais e tal, mas, tipo, eu levo um tempo também pra voltar, sabe? A não sentir tanta dor de cabeça e da garganta voltar a se acostumar a falar tanto. Gente, uma outra coisa também dessa volta às aulas é da questão de ter que renovar bilhete. Quem nunca estudou longe de casa e começa o ensino médio, às vezes, em um lugar um pouco mais distante, vai pegar ônibus, trem e tudo mais, tem que fazer todo esse processo de fazer cadastro pra pegar bilhete. Quem tá voltando tem que renovar, e acontece a mesma coisa com professores, né? Eu tenho bilhete de professor e eu tenho que passar pelo mesmo trâmite, sabe? Tem que renovar e tem que fazer, e é uma coisa que eu não parei pra fazer em janeiro. Então, já voltou às aulas
E eu fico assim, tipo, cara, eu tenho que correr atrás, senão eu vou continuar pagando o ônibus, e o ônibus tá muito caro a passagem inteira, pelo menos na cidade onde eu trabalho, né? No município de São Paulo, infelizmente, a gente não tem meia nos ônibus, mas pelo menos tem no trem, então já ajuda. Então tem toda essa correria também de renovar bilhete e tudo mais, que, gente, todo ano tem isso, e todo ano eu acho um saco, e todo ano eu deixo pro último momento, e enfim, né? Uma outra coisa também, assim, que acontece muito nessa volta às aulas, né, a questão da falta de professores. Todos os anos eu sinto que um monte de escola começa faltando professor. E, gente, não é que a escola deixou pro último momento, tá? É porque chega dezembro, a gente tem atribuição de aula. Voltou fevereiro, às vezes aquele professor que pegou uma aula desistiu, saiu, foi para outro lugar. Inclusive é uma coisa que meio que também aconteceu comigo, sabe, gente? Então, assim, é muito imprevisível isso, sabe? Então a gente meio que se acostuma a começar o ano faltando professores, o que acaba gerando aulas vagas. Eu tento colocar nos meus alunos, sabe, um hábito, assim, de estudo, de tipo, cara, mesmo que faltou o professor, não precisa estar estudando loucamente, mas não fica só parado, gente, porque senão você se acostuma com aula vaga, aula vaga, aula vaga, aí depois você não aprende nada e joga só a culpa na escola e no estado, aí você fica assim, e todas aquelas aulas vagas que você teve? Ai, tava jogando, ai, tava fofocando, ai, que não sei o quê. E, gente, dependendo da escola, você vai ter muitas aulas vagas, então eu acho que, assim, ainda mais pra quem tá em ano de vestibular, cara, não fica só esperando, sabe? Às vezes, infelizmente, o Estado nesse sentido vai falhar, não vai ter professor. Vai estudar de alguma forma, pega um livro na biblioteca, sei lá, sabe? Vai fazer um sudoku, alguma coisa assim, tipo, é o que eu acho, sabe, gente? Enfim, é isso, essa é a nossa volta às aulas. Eu espero que a gente tenha um excelente ano letivo. A gente não sabe como é que vai ficar esse negócio do celular, porque realmente é o que tá assim, sabe, na cabeça de todo mundo falando, não sei o que vai acontecer. Mas é isso, gente, vamos que a gente tenha um bom ano letivo. Beijos, até a próxima!